A maldição da boneca de porcelana. Em uma pequena vila esquecida pelo tempo, rodeada por densas árvores e nevoeiro constante, havia uma casa velha e decadente que se erguia como um monumento ao medo. A moradia, abandonada por décadas, guardava segredos que os moradores evitavam mencionar, mas que eram conhecidos por todos. O espírito de uma criança vagava por ali, assombrando quem ousasse se aproximar. A casa, uma construção de madeira escura e telhado quebrado, tinha janelas quebradas e um jardim onde espinhos cresciam mais do que flores. Às vezes, quando o vento era forte, podia-se ouvir risos infantis ao longe, e quem ousava passar pela porta da frente jurava ver uma sombra pequena, quase imperceptível, espreitando através das frestas das paredes. Certa noite, uma jovem chamada Lily, movida pela curiosidade e pelo desejo de provar sua coragem, resolveu explorar a casa. Com suas amigas, ela se esgueirou pela vila e foi até o velho casarão, carregando lanternas tremeluzentes que mal iluminavam o caminho. À medida que se aproximavam, o frio cortante parecia aumentar, e uma sensação de desconforto tomava conta do grupo. Mas nada disso as deteve. Ao entrar pela porta rangente, o ar gelado e carregado de mofo fez suas respirações se tornarem pesadas. Elas subiram as escadas quebradas e chegaram a um corredor sombrio. Era o segundo andar da casa, onde o tempo parecia ter parado. O piso de madeira estava coberto por uma fina camada de poeira, e as paredes estavam cobertas por um musgo espesso que emanava um cheiro estranho e úmido. Foi quando Lily encontrou o quarto que se manteve intacto. Era o quarto de um bebê, com móveis antigos e cobertos por lençóis sujos. Mas o que mais chamou a atenção de Lily foi uma boneca de porcelana, posicionada delicadamente sobre a cama. Seu rosto rachado, seus olhos vazios, e o sorriso sinistro que parecia emanar de sua expressão, causaram um arrepio imediato na espinha de Lily. Mesmo com o medo crescente, Lily não conseguiu resistir e se aproximou da boneca. Ao tocá-la, um som suave, quase inaudível, começou a preencher o quarto. Era uma canção de ninar, mas com uma melodia distorcida e triste, que parecia vir de algum lugar distante. Seus olhos azuis, outrora brilhantes, agora pareciam segui-la. Subitamente, o som da canção aumentou, tornando-se uma música de arrepiar. Lily, sem coragem de deixar a boneca, começou a limpá-la, mas ao fazer isso, o ambiente ao seu redor se tornou mais pesado. O frio se intensificou, e as paredes começaram a render como se estivessem vivas. A boneca, até então imóvel, começou a se mover sozinha, flutuando em direção a Lily. Seus lábios rachados formaram um sorriso grotesco, e suas pequenas mãos de porcelana começaram a se esticar em direção à garganta de Lily, apertando-a lentamente. Lily tentou gritar, mas a canção de ninar abafava seu som. Suas amigas, aterrorizadas, tentaram correr para a porta, mas ela se fechou com um estrondo, prendendo todas no quarto. A boneca sussurrou em seus ouvidos palavras ininteligíveis, promessas de uma eternidade congelada no tempo, presa como ela. O corpo de Lily começou a se transformar, seus movimentos se tornando cada vez mais lentos, até que finalmente, ela ficou imóvel, seus olhos vidrados e sem vida, uma nova boneca de porcelana. As amigas de Lily caíram de joelhos, gritando de desespero, mas a boneca continuou a flutuar, agora com o semblante satisfeito de quem havia cumprido sua missão. Elas nunca mais foram vistas, e, com o tempo, o quarto retornou ao seu estado de silêncio absoluto, como se nada tivesse acontecido. A vila, que antes era tranquila, agora vive à sombra daquela casa amaldiçoada. As pessoas falam baixinho sobre as crianças que desapareceram ao longo dos anos e como elas foram atraídas pela boneca. A música da canção de ninar ainda ecoa nas noites mais sombrias, e a casa, com suas janelas quebradas e espinhos ao redor, permanece de portas fechadas, esperando pela próxima alma que se atreva a entrar. Quem se perder ali, será perdido para sempre, transformado em mais uma peça do quebra-cabeça sombrio da boneca amaldiçoada. Os anos se passaram, e a vila, antes cheia de vida e cor, foi consumida por uma melancolia crescente. A casa velha, com seu telhado em ruínas e paredes cobertas de musgo, tornava-se um ponto de referência para aqueles que se aventuravam na floresta. Mas poucos ousavam se aproximar,
e aqueles que faziam isso desapareciam sem deixar rastros. A história da boneca de porcelana e da tragédia que atingiu Lily e suas amigas se espalhou como um sussurro entre os moradores. Mas havia uma lenda que ninguém jamais contou em voz alta, um segredo guardado pelas poucas pessoas que ainda se lembravam do que realmente acontecerá na casa. Dizia-se que, quando uma alma se tornava uma boneca, seu espírito não desaparecia por completo. Em vez disso, ele ficava preso, vigiando a casa, esperando por outra vítima para tomar seu lugar. A maldição da boneca não era apenas sobre possuí-la, era sobre viver dentro dela, escravizado por sua porcelana fria, condenado a ser parte do ciclo eterno de horror. Uma noite, muitos anos depois, uma jovem chamada Emily, atraída pela lenda e pela curiosidade sobre o desaparecimento de Lily e suas amigas, decidiu desafiar o medo. Ela sabia da história da casa e dos desaparecimentos, mas acreditava que era tudo superstição e fantasias inventadas pelos antigos moradores. Decidiu, então, entrar sozinha. Ao se aproximar da casa, a lua cheia iluminava seu caminho, lançando sombras longas e distorcidas sobre as paredes quebradas. Ela parou diante da porta da frente, que estava ligeiramente aberta, como se convidasse alguém a entrar. O vento sussurrava em seu ouvido, mas ela não hesitou. Entrou na casa, empurrando a porta com um estalo que ecoou pelo ar vazio. O ar estava pesado, carregado de uma presença invisível, como se os próprios ventos soubessem que algo ruim estava prestes a acontecer. Atravessou os corredores escuros, as lanternas tremendo em suas mãos, até o andar de cima, onde a atmosfera se tornava ainda mais densa. O quarto da criança estava lá, intocado, como uma cápsula do tempo. No centro da sala, sobre a cama empoeirada, estava a boneca. Emily, com um sorriso de desdém, se aproximou, observando a porcelana rachada e os olhos fixos que pareciam brilhar com uma luz sobrenatural. Com um impulso de ousadia, ela pegou a boneca, ignorando a sensação de frio que a envolveu ao tocá-la. Assim que seus dedos tocaram o rosto da boneca, uma rajada de vento cortante preencheu o quarto, fazendo as velhas cortinas balançarem violentamente. A boneca parecia ganhar vida em suas mãos, seus olhos agora cintilando com uma energia malévola. De repente, a canção de ninar começou a tocar, suave e melancólica, ecoando como um murmúrio vindo das profundezas da casa. Emily se encolheu, assustada, mas a voz que saía da boneca não era apenas a melodia. Era uma voz infantil, mas carregada de algo sombrio, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Você deveria ter ficado fora, sussurrou a voz. Emily, paralisada, sentiu seu corpo ser puxado para trás, como se uma força invisível estivesse a levando para o centro do quarto. As sombras ao redor se alongaram, tomando formas grotescas e distorcidas. A porta do quarto se fechou sozinha, e a casa parecia respirar, viva, como se soubesse que mais uma alma estava prestes a ser consumida.